Oi, gente! Vamos começar então mais uma análise de temas. Hoje nós teremos dois casos de duas universidades públicas e dois temas para a gente pensar, para a gente analisar e também estudar, claro. O resumo de hoje é o seguinte: então, nós vamos estudar esses três termos essenciais dos temas e descobrir como identificá-los numa base que seja tanto específica quanto as argumentações que aparecem nos textos base, quanto a nossa interpretação. Então, prestem a máxima atenção porque é mais interpretativa essa aula e ela pode ajudar vocês tanto na produção de texto, efetivamente, de uma redação, quanto em dois aspectos da prova. Nas perguntas objetivas, então identificar o assunto, direcionamento, restrições ou ampliações dos enunciados, e nas respostas dissertativas também de uma possível segunda fase de vestibulares, em que, se você é capaz de identificar, de novo, assunto, direcionamento e restrições ou ampliações dos enunciados, você é capaz de de escrever uma resposta completa, plausível e inteligível, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, lembrem-se que produzir um bom texto dissertativo argumentativo requer principalmente o domínio pleno de suas características composicionais e a leitura adequada do tema apresentado. O primeiro ponto tratamos com os módulos teóricos e o segundo, que já vimos e retomamos o assunto. Como a competência 2 do Enem avalia a capacidade do candidato em compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das variadas áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, nada melhor do que nos acostumarmos a essa atividade de compreensão e interpretação de temas e de redações, não é mesmo? Lembram, né, da competência 2 do Enem quando nós conversamos? Ela tem a ver com o gênero textual, com a argumentação escolhida por cada um dos candidatos, que nesse caso aqui, específico da aula de hoje, se refere aos temas que nós vamos estudar. Porém, lá na hora que você for produzir uma prova, uma redação, perdão, numa prova de vestibular ou até mesmo na escola, você será a pessoa que deve pensar, né, nessa retomada de assuntos e nesses módulos teóricos que nós vamos estudar hoje. E você irá produzi-los. Dando continuidade, então, a Universidade Federal da Bahia vai trazer este tema que vocês estão vendo aí na tela, o avanço das tecnologias no mundo contemporâneo e seus benefícios e ou prejuízos para o homem, para a sociedade. A universidade, então, vai apresentar um panorama temático para o gênero dissertativo argumentativo e elas vai nos dar, que nós vamos ler agora também, alguns textos base e a partir deles precisamos chegar no raciocínio de produção do texto. Claro que hoje nós não vamos produzir um texto sobre esse tema, nós só vamos estudar esse tema, ou seja,
aprender de que forma eu tenho que olhar para esses textos base, de que forma eu tenho que analisar esses textos base e de que forma ele serve para mim, para o meu pensamento, para o meu conhecimento de mundo e tudo o que vier na sua cabeça. Lembre-se que se fosse a hora de produzir um texto de verdade ou na hora de uma prova ou dos estudos que você faz na escola a respeito da redação, é interessante você fazer anotações, grifar as partes dos textos base que você mais se identifica e que é mais importante para você. Para que isso? De que forma? Para quê? De forma que você não precise ler 2, 3, 4 vezes o texto todo quando se quiser lembrar de alguma coisa. Quando fala assim, no texto, começa a produzir o seu texto, o seu rascunho. Aí você lembra que lá no primeiro texto motivador tinha alguma informação que você tinha gostado. Aí você volta lá no texto, você não grifou essa informação. O que acontece? Você vai perder muito tempo para ler tudo de novo até encontrar essa parte que te interessa. Então, desde o começo, desde a primeira leitura, o ideal é você já grifar. E se você não tiver essa possibilidade de grifo, é interessante você copiar literalmente em algum espaço durante os estudos no seu caderno e durante a prova em alguma beiradinha da prova, em algum lugar que vocês encontrarem, tá bom? Façam isso, façam esse teste para vocês verem na prática como ele funciona legal. Então vamos para o primeiro texto. Bora lá para a leitura, hein? Máxima atenção e caneta ou marca-texto aí na mão. A globalização é um processo de mudanças que não pode ser analisada apenas pelos aspectos geopolíticos e econômicos. Correríamos o risco de cair na cilada do tecnicismo, que apenas alinha dados e situa fenômenos específicos. No entanto, esse fenômeno atua fortemente sobre o homem, alterando comportamentos e abalando personalidades. Os conceitos políticos, sociais, valores éticos, o uso das ciência, das artes, enfim. A cultura criada pela humanidade em milênios está sendo afetada, substituída e modificada. Nos países altamente industrializados, as fábricas também foram beneficiadas com a automação. Junto com os computadores, vieram os robôs, isto é, equipamentos mecânicos destinados à manipulação de objetos, ferramentas e peças, dotados de inteligência artificial em 1900. Calma aí, a professora não leu a pontuação. Dotados de inteligência artificial. Em 1975, a indústria automobilística japonesa produzia 2,5 milhões de carros por ano, empregando 500 mil trabalhadores. 10 anos depois, passou a produzir 10 milhões de carros por ano, isto é, 4 vezes mais, com o mesmo número de trabalhadores. Na era dos robôs, eficácia, rapidez e padronização tornam-se as palavras de ordem. Quanto mais racionalizados e mecanizados, melhor será o trabalho. A população de robôs do planeta aumentou em 85 mil máquinas a cada ano, segundo o relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas. A ideia de que os robôs irão criar mais empregos do que eliminá-los é somente mais uma das ilusões fundamentais do setor. A outra é que os robôs necessariamente
irão liberar a humanidade do trabalho alienante. Na verdade, eles tanto criarão quanto eliminarão empregos, porque os engenheiros que projetam robôs tentam garantir que sua utilização implicará na mais barata mão de obra possível. Então, José Odair da Silva, adeus trabalho velho, bem-vindos robôs. Um texto escrito lá para o conhecimento prático da uol.com.br/geografia de 2016. Então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, aqui tem um pensamento, né? Tem um artigo do José Odair e ele vai explanar o que ele pensa a respeito da globalização, levando em consideração, pessoal, que normalmente os texto base não é texto dissertativo, apesar de ter muitas vezes nuances argumentativas, isso não significa que o texto é dissertativo. Por exemplo, aqui, ó, se você escreve numa dissertação globalização, não, acho que é por aqui, ó, conceitos políticos, sociais, valores éticos, uso da ciência, mas ele deu várias explicações aqui. Não, só aqui, ó, a palavra globalização. Nós já aprendemos, já falei para vocês que é melhor evitar esse tipo de palavra numa dissertação de 30 linhas. Por quê? Porque se você coloca uma palavra tão abrangente quanto essa, ou quanto a corrupção, ou capitalismo, etc., você corre o risco de ficar muito vago na sua argumentação, na sua ideia. Então tem que tomar muito cuidado com palavras abrangentes, tá? Não se esqueça. Mas aqui, por ser um artigo, por não ser um texto dissertativo, argumentativo, o autor então vai utilizar inclusive parecido, né, com o texto dissertativo, dados, etc. E não é um texto cuja ideia do autor, a opinião dele, esteja explícita. Ele só diz, é como se fosse uma informação, né? Eles criarão, eliminarão empregos, né? Ele afirma que isso vai acontecer no futuro, tá bom? Ele não disse se isso é bom ou ruim, ele diz que isso vai acontecer. Já num texto dissertativo, que é o que aqui nos nossos estudos, na nossa teoria, você teria que produzir, aí sim teria que ter uma opinião mais direta a respeito do tema. Mas ele é só um texto motivador, não é mesmo? Então vamos para o próximo, que é uma tirinha. É um trabalho singelo, bastam lápis e papel. Na verdade, ainda é preciso a mão e o cérebro claro. Se eu falei cérebro, aí estava saindo claro. Claro, e olho, para fazer conexão entre todas as partes. Agora sim. E aí aparece, né, um robozinho. Então aqui é uma crítica, né, dizendo que o robô jamais poderá fazer determinadas coisas como o ser humano, ou para fazê-la demoraria muito, né? Vamos lá, vamos adiante, então. O texto 3, temos uma poesia. Por que o raciocínio, os músculos, os ossos? A automação, ósseo dourado, o cérebro eletrônico, o músculo mecânico, mais fáceis que um sorriso. Por que o coração? O de metal não tornará o homem mais cordial, dando-lhes um ritmo extracorporal? Por que levantar o braço para colher o fruto? A máquina o fará por nós. Por que labutar no campo, na cidade? A máquina o fará por nós. Por que pensar, imaginar?
A máquina o fará por nós. Por que fazer um poema? A máquina o fará por nós. Por que subir a escada de Jacó? A máquina fará por nós. Ó máquina, orai por nós. Tá lá Cassiano Ricardo, é ladainha. E esse texto teve acesso em 27 de agosto de 2016, tá? Segundo, então, a apostila aqui, manual, né? No nosso caderno, número 3 de redação da editora Somos, aqui do nosso sisteminha PH, tá bom? Então, vamos para o quarto texto, que é uma tirinha também. Então, ó, cuidado, deixa eu voltar um pouquinho, que eu nem expliquei aqui, né? Mas vocês com certeza entenderam. A ideia aqui, né? A máquina o fará por nós, a máquina o fará por nós, até a reza, né? A máquina, segundo a crítica, então também mais uma crítica aqui, ou texto base, os textos base, levando você ao que os professores da banca de correção desse vestibular da Bahia têm a intenção que você escreva. Ou seja, qual é a expectativa da banca? Provavelmente é a crítica. Vocês já estão notando? Porque ele só traz textos até agora que criticam a ideia da robotização. Então vamos para a tirinha. Veja, isso é o futuro, Wes. A tecnologia evolui num ritmo tão alucinante que mal um equipamento é fabricado já se torna obsoleto. Bem, PC, se o que você diz é verdade, então isso aí não é o futuro, e sim o passado. Tá lá falando sobre a obsolescência programada também, né, pessoal? A ideia de que os produtos, principalmente eletrônicos, vêm com prazo de validade, vamos dizer assim, né? Ele não é um prazo estabelecido na caixa. Então, se não é que você compra um iPhone e lá vai estar escrito, né, válido até 2021, vamos dizer, né? Mas normalmente as coisas vão se deteriorando com uma facilidade muito rápida, de forma que você já pense que você precisa de outro produto, de um produto novo. Isso acontece muito com o celular, por isso que eu usei, né, esse exemplo. Acontece com atualizações de celular. Eu sou um exemplo disso, porque há pouco tempo veio uma atualização para o meu celular, ele tinha uma bateria muito boa, durava muito tempo e carregava muito rápido. Após essa atualização que veio, a bateria agora não dura mais como era um segundo antes de eu clicar no sim para fazer a atualização do celular. Quando essa atualização ela finaliza, aparecem muitas coisas bonitinhas, né, inovadoras no layout do celular. Parece que é um celular novo, quando na verdade a empresa só quis tornar o seu celular, né, a memória do seu celular mais pesada, a bateria mais fraca, de forma que daqui a pouco tempo eu precise comprar um celular novo. Acho que alguém aí se identifica, né? Vamos continuar. Então agora temos outra poesia. Eu acho que essa daqui é uma música. Gilberto Gil, Cérebro Eletrônico. Então vamos prestar a máxima atenção nela, na leitura, e depois vamos ouvir também, por que não? Então tá lá. O cérebro eletrônico faz tudo, quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda, desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu. Ó, que semelhança, né? Com a poesia anterior. Só eu posso chorar quando estou triste. Só eu. Eu cá com meus botões de carne e osso.
Eu falo e ouço, eu penso e posso. Eu posso decidir se vivo ou morro. Por quê? Porque eu vivo para cachorro, eu sei. Que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro em meu caminho inevitável para a morte. Porque eu sou vivo, sou muito vivo, e sei que a morte é o nosso impulso primitivo. Eu sei que o cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com meus botões de ferro e meus olhos de vidro. Então, eu passei o slide, né? Então, pessoal, aí são esses aqui os textos base, então são 5, incluindo as tirinhas, obviamente. Vocês vão ver também que tem vestibular, o próprio Enem, né? Chama de texto, né? A linguagem não verbal. Então eles podem colocar uma imagem para você e chamar de texto, que é nada mais, nada menos do que a leitura que você vai fazer, seus olhos, né? O seu cérebro, lembrando da tirinha, que você vai fazer a respeito daquela imagem que aparecer para você, tá bom? Então é o seguinte, agora você está diante de uma coletânea de textos diversificados sobre a temática das novas tecnologias, automação e robótica. Com base nessa coletânea, produza um texto dissertativo argumentativo sobre o tema. Vocês lembram do tema? Vamos ver lá. Olha quanta coisa a gente já viu. Olha lá o tema. O avanço das tecnologias no mundo contemporâneo e seus benefícios ou prejuízos para o homem, para a sociedade. Então, após toda essa leitura que vocês viram aqui, o que é importante você fazer? Identificar os responsáveis das seguintes funções. Lembram lá, né, no assunto, eu tô lendo o assunto. Lembram que eu coloquei para vocês lá no comecinho da aula, então. Assunto, direcionamento, restrições ou ampliações. Qual é o assunto? Pensando em palavra-chave do tema, são as tecnologias. Pensando no direcionamento, o avanço das tecnologias, os benefícios e os prejuízos. Depois, acho que eu passei uma parte. Peraí, gente. Depois o homem e a sociedade, óbvio. Daí vem, né? Quais são as restrições ou ampliações? O mundo contemporâneo, o homem e a sociedade. Então, cada uma dessas funções, elas englobam o que, essa parte aqui que eu pulei, o que se referem às palavras-chave. Então, quais são as palavras-chave? Avanço, tecnologias, mundo contemporâneo, benefícios e prejuízos, o homem e a sociedade. Como que você encaixa? Da forma como eu falei agora há pouco e que está aparecendo aí para vocês na tela, tá bom? Para fazer essa identificação é uma boa maneira, de entender a abordagem que se espera na redação. Afinal, o assunto define a base do tema, ou seja, o candidato deve dissertar sobre tecnologias em seu sentido mais amplo. E mais do que isso, ele deve escrever sobre os avanços ocorridos nessa área, o que caracteriza o direcionamento a ser adotado e também, pessoal, as suas argumentações, são suas escolhas de citações com base nesses avanços, nesses benefícios e prejuízos, na ideia do homem e a sociedade. Ainda nessa linha, os termos benefícios e prejuízos, colocados em oposição, permitem refletir sobre o posicionamento a ser adotado na argumentação. No entanto, essa decisão deverá ser tomada somente após a observação no campo das restrições
e ou ampliações, em que aparecem outros 3 importantes aspectos relativos ao assunto, que são a expressão termo mundo contemporâneo, que serve de contextualização atemporal, e homem e sociedade, que apontam para o campo em que devem ser tratados os efeitos dos avanços sugeridos no direcionamento. E o direcionamento, ele fala de benefícios e prejuízos. Mas agora, e se fosse você? A sua escolha de direcionamento seria a propósito dos benefícios das tecnologias, dos prejuízos do avanço da tecnologia, ou você faria a união dos dois, fazendo assim um ponto e um contraponto para o seu texto? Pense aí. Identificaram o seu direcionamento? O que você preferiria? Muito importante e interessante, né? Pensar no que você faria se tivesse um tema parecido. Vamos adiante, então, olha lá. Aí nós vamos analisar texto por texto da coletânea de textos. Olha lá. Eles são chamados de coletânea, eles são chamados de textos de apoio, eles são chamados de textos motivadores, eles são chamados de textos base, mas tudo isso significa a mesma coisa, tá bom? Então vamos. No texto 1, marcado por dados, temos uma reflexão a respeito da disputa entre robôs e seres humanos no mercado de trabalho. De forma direta, o autor chama a atenção para o fato de que a automação traz mais consequências positivas do que negativas, ainda que se insista em afirmar o contrário, pois a mecanização torna o trabalho humano, em geral, dispensável. No texto 2, uma tirinha do cartunista Laerte. Vemos uma sátira à crença de que as máquinas podem substituir o ser humano em suas funções cotidianas. No caso, a ironia é construída pela oposição entre as partes do corpo humano necessárias ao trabalho, que é a mão, o cérebro e o olho, que sugerem a valorização do ser e uma improvável máquina que reunisse todas as características que não lhe são naturais. No texto 3, Ladainha, de Cassiano Ricardo, temos um poema em que, indiretamente, critica-se a hipervalorização das máquinas no dia a dia da sociedade. Nos versos, o eu lírico manifesta seu apreço pela divindade máquina, numa construção que alude diretamente aos clamores religiosos. O verso final, ó máquina, orai por nós, é decisivo para essa percepção de crítica, né, pessoal? Como nós já comentamos ao final daquela leitura. No texto 4, o humor produzido pela tirinha traz uma reflexão a respeito da velocidade com que ocorrem as transformações tecnológicas no mundo pós-moderno. O computador é a síntese dessas mudanças, representação do futuro e do passado ao mesmo tempo. Já a canção Cérebro Eletrônico, do cantor e compositor Gilberto Gil, aborda a superioridade do ser humano sobre a máquina, destacando funções que só o ser humano é capaz de executar, quase todas ligadas à experiência de estar vivo. Pessoal, então olha lá, de modo geral, a coletânea apresenta uma visão que tende à negatividade da presença das tecnologias
na vida dos seres humanos do mundo contemporâneo. Sem dúvida, defender esse lado torna-se mais simples, levando-se em conta o panorama dos textos, ainda que não seja obrigatório esse viés. Como eu falei e fiz nas pausas, aliás, fiz uma pausa para vocês refletirem sobre o que vocês fariam. Galera, o ideal é você seguir a linha da coletânea, porque quem escolheu a coletânea é também quem tem uma expectativa a respeito da redação que os candidatos vão criar. Então, essas pessoas que criaram essa coletânea, elas já imaginam o modo que você vai escrever. Por isso, o ideal, mas não obrigatório, é que você siga essa linha. Por vários motivos. Primeiro, porque eles já estão falando que eles querem que vocês escrevam dessa forma. Isso, obviamente, então, te leva a escrever dessa forma. Segundo, a sua intenção é passar no vestibular quando se trata desse tipo de texto, desse tipo de coletânea. Única e exclusivamente passar no vestibular é o que você quer. Então, o ideal é fazer o que as pessoas que criaram o tema querem que você faça. A ideia de ser muito radical e de ser muito contrário àquilo que você está percebendo que eles querem que você escreva, ela tem um desafio, ela mostra para você um desafio muito grande. Então, você tem que escrever um texto impecável e excelente se você quiser ser contrário àquilo que eles pedem para vocês. Só que é um risco muito grande, ainda assim, mesmo sendo excelente e impecável, eles não gostarem do que você escreveu. Por quê? Pelo simples fato de ter ido de forma contrária ao que foi pedido. Por isso, lembre-se, o ideal nesse caso aqui é seguir a linha. Aí, se você tomou esse tema para você, tomou esse tema para a sua vida, como engajamento de vida, futuramente você pode trabalhar naquilo que você pensa. Você pode lutar pelo que você percebeu nesse tema de redação de vestibular, que você é capaz, claro, e que você quer lutar ou contra ou a favor das novas tecnologias, como exemplo. Aqui é só um exemplo, tá bom? Então, vamos continuar. Agora, vamos analisar o nosso segundo caso, que é a coletânea de textos usada para o vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. O tema é publicação de imagens trágicas, banalização do sofrimento ou forma de sensibilização. Agora, mudou um pouquinho de universidade, nós temos aqui um tema Unesp, que de alguma forma ele é um tema um pouco mais fácil, uma dissertação um pouco mais fácil de ser produzida, mas normalmente o que aparece é um tema bem polêmico. Então, de um lado você tem um tema polêmico, do outro você tem um texto, um gênero textual mais fácil para fazer. Em que sentido? No sentido que a Unesp aceita textos dissertativos expositivos, não obrigatoriamente textos dissertativos argumentativos. Vamos lá então para essas imagens terríveis que vocês devem conhecer sobre então a banalização do sofrimento ou a forma de sensibilização nessa publicação de imagens trágicas.
Nesse texto, então, temos essas 3 imagens. A primeira é a menina vietnamita atingida por napalm, foge de cadeia bombardeada. Olha lá, menina fugindo. 1972. Depois de 1993, tem uma menina sudanesa em região assolada pela fome, é observada por um abutre. E a imagem 3 é um menino sírio encontrado morto em praia, após o naufrágio do barco de refugiados na Turquia, de 2015. Vamos para o texto 2. Um dos traços característicos da vida moderna é oferecer inúmeras oportunidades de vermos, à distância, por meio de fotos e vídeos, horrores que acontecem no mundo inteiro. Mas o que a representação da crueldade provoca em nós, nossa percepção do sofrimento humano terá sido desgastada pelo bombardeio diário dessas imagens? Qual o sentido de se exibir essas fotos? Para despertar indignação? Para nos sentirmos mal, ou seja, para consternar e entristecer? Será mesmo necessário olhar para essas fotos? Tornamo-nos melhores por ver essas imagens? Será que elas de fato nos ensinam alguma coisa? Olha quanta coisa para você refletir, então, né, nesse momento aí dessa leitura. Muitos críticos argumentam que, em um mundo saturado de imagens, aquelas que deveriam ser importantes para nós têm seu efeito reduzido. Tornamo-nos insensíveis, inundados por imagens que, no passado, nos chocavam e causavam indignação. Estamos perdendo a capacidade de nos sensibilizar. No fim, tais imagens apenas nos tornam um pouco menos capazes de sentir, de ter nossa consciência instigada. Susan Sontag, diante da dor dos outros, então. Vamos para o próximo texto. Quantas imagens de crianças mortas você precisa ver antes de entender que matar crianças é errado? Eu pergunto isso porque as mídias sociais estão inundadas com o sangue de inocentes. Em algum momento, as mídias terão de pensar cuidadosamente sobre a decisão de se publicar imagens como essas. No momento há, no Twitter particularmente, incontáveis fotos de crianças mortas. Tais fotos são tuitadas e retuitadas para expressar o horror do que está acontecendo em várias partes do mundo. Isso é obsceno. Nenhuma dessas imagens me persuadiu a pensar diferentemente do modo como eu já pensava. Eu não preciso ver mais imagens de crianças mortas para querer um acordo político. Eu não preciso que você as tuite para me mostrar que você se importa. Um pequeno cadáver não é um símbolo de consumo público. Tá lá, Suzanne Moore. Compartilhar imagens de cadáveres nas mídias sociais não é um modo de se chegar a um cessar-fogo, escreveu ela para o The Guardian, 2016. Triste, né, pessoal? Vamos para os textos 4 e 5. 4. A morbidez deve ser evitada a todo custo, mas imagens fotográficas chocantes que podem servir a propósitos humanitários e ajudar a manter vivos na memória coletiva horrores inomináveis, dificultando com isso a ocorrência de horrores similares, devem ser publicadas. Olha aqui, né, o Carlos Eduardo Lins da Silva, ele pensa então de forma diferente da Suzane. Né? E o texto quinto, né, o quinto texto. Diretor da ONG Human Rights Watch, Peter Bouckaert,
publicou em seu Twitter a foto do menino sírio de 3 anos que se afogou. Ele explicou sua decisão. Alguns dizem que a imagem é muito ofensiva para ser divulgada. Mais ofensivo é aparecerem crianças afogadas em nossas praias, quando muito mais pode ser feito para evitar as suas mortes. Com certeza, né? Então, dessa vez, novamente, vamos relembrar o tema, né? Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação, empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema publicação de imagens trágicas, banalização do sofrimento ou forma de sensibilização. Lembrem-se, pessoal, eu não disse dissertação argumentativa, eu só disse dissertação. Ou seja, aqui pela universidade, né, pela Unesp, você não necessariamente precisa ficar pensando numa intervenção para o problema, numa solução para o problema, tá? Vamos analisar então essa frase tema. Mais uma vez, destacando então os principais termos que compõem a proposta sugerida pela banca. Publicação, imagens trágicas, banalização do sofrimento e forma de sensibilização. De que maneira nós vamos organizar então essas palavras? Vamos chegar ao nosso esqueminha: assunto, direcionamento e restrições ou ampliações. Vamos identificá-los? O assunto, que é a palavra-chave, são imagens trágicas. O direcionamento é a publicação dessas imagens trágicas. E a restrição do tema, o caminho que você deve seguir para a produção do seu texto, é a banalização do sofrimento e forma de sensibilização. Galera, o tema em questão apresenta restrições ao colocar na forma de pergunta 2 possibilidades de abordagem. Ele vai restringir, né? Como eu estava tentando falar para vocês antes, ele não vai ampliar para você. Você tem que fazer uma escolha bem precisa. Quanto ao assunto, a expressão imagens trágicas situa o leitor transportando-o para o campo dos meios de comunicação, imprensa, televisão, e indicando o problema em que se baseará a discussão a ser feita. No campo do direcionamento, vemos algumas informações importantes. A palavra publicação, que aponta para o problema da divulgação das imagens que tratam tragédias humanas. A expressão banalização do sofrimento, que pontua o viés negativo desse comportamento, né, através da palavra banalização. E a expressão forma de sensibilização, que traz o contraponto positivo para o mesmo comportamento. Então, como a gente pode produzir esse texto? Dessa forma, em forma de ponto e contraponto. Desculpa, pessoal. É a partir dessa oposição que o candidato deve refletir sobre qual vertente considera a mais assertiva, mais acertada, posicionando-se a respeito do tema. É claro que você pode escolher apenas uma dessas 2 ideias, ou banalização do sofrimento, ou forma de sensibilização. Tá aqui, né? Ó, ele coloca o ou aqui para você, ó. O que você pode fazer nesse caso? Você pode escolher um dos 2 para fazer a sua dissertação. Pode escolher os 2 como ponto e contraponto nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Vamos analisar agora
os textos da coletânea, assim como analisamos no primeiro caso. Então, no texto 1, observamos a reprodução de 3 fotografias ligadas a momentos marcantes da história da humanidade. Sem dúvida, a força de cada cena revela a dimensão trágica dos fatos e ajuda a compreender os eventos relatados. Apesar de tristes, as imagens trazem informações que estimulam a reflexão do leitor e observador. Então, dependendo do que você for escolher na banalização ou sensibilização, o texto 1 é um dos que que são as imagens, é o que você pode utilizar, seja em um caso de escolha, que no outro, ou caso você escolha ambas as perguntas, vamos dizer assim, né? Caso você escolha fazer o ponto e contraponto. No texto 2, a escritora Susan Sontag levanta uma série de questionamentos a respeito de qual é o sentido de divulgar fotos de tragédias. De forma incisiva, ela aponta para o fato de que a constante exibição de imagens trágicas serve apenas para nos tornar insensíveis aos horrores do mundo, tirando nossa capacidade de indignação e de compaixão. Então, sobre o viés da banalização, então, se você ficasse só ali, o texto da Susan poderia ser indicado por você no seu texto, como uma, né, das argumentações. No texto 3, a jornalista Susan Moore também critica a divulgação massiva, particularmente nas mídias sociais, de imagens de crianças mortas. Ela é categórica ao afirmar que essas imagens não a persuadiram a modificar sua posição diante de tragédias, uma vez que seu comportamento e suas convicções a respeito da dimensão negativa dos fatos já estavam formados. As fotos não mudaram isso. Então, outro viés aqui. Perceba esse jogo que a Unesp fez para fazer em modo que você crie a sua própria opinião, né? Que você não seja induzido a nada, nesse caso aqui. No texto 4, o também jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva diz que a morbidez deve ser evitada, mas defende a divulgação de imagens trágicas. Ele alega que fotografias chocantes podem servir a propósitos humanitários e ajudam a manter esses fatos vivos na memória, dificultando a ocorrência de episódios similares, como a gente já havia percebido, né, e comentado. No texto 5, a declaração do diretor da ONG Human Rights Watch faz uma crítica ao que seria uma inversão de valores. Mais ofensivo do que mostrar uma imagem trágica é deixar que as tragédias aconteçam diariamente. Em perspectiva, temos uma coletânea, então, bastante diversificada, como falei para vocês, e vocês obviamente perceberam. Abre a possibilidade de se abordar qualquer um dos lados sugeridos pelo tema. Há argumentos de qualidades que provam que ambas as visões são coerentes, o que facilita a produção do texto. O que vocês fariam? Então, quero que vocês pensem como de que lado, né, vocês estariam, se vocês são a favor ou contrários à divulgação de fotografias chocantes. E depois, quero que vocês, para finalizar
esse raciocínio da nossa aula. Peguem este tema aqui, que vai gerar aí a situação problema. O uso excessivo da internet e seus efeitos na juventude atual. E vocês vão fazer esse esqueminha de identificar, então, as palavras-chave desse tema, o uso excessivo da internet e seus efeitos na juventude atual. Busquem informações, vídeos e textos a respeito desse tema e depois identifiquem o assunto, o direcionamento e restrições ou ampliações. Bons estudos!